A editora Palavra apresenta O que pode dar esperança, a luta pela sobrevivência e por uma vida com propósito, de Walter Júnior. Leitura Jairo Ribeiro. Capítulo 1. Um espirro, muitas mancadas e um feiticeiro. Meu nome é Walter Júnior de Melo. Isso mesmo, o Júnior é o nome do meio, porque minha mãe achava que se tratava de um nome comum como qualquer outro e não entendia que ele servisse para distinguir o Júnior do Sênior. Mas meu pai se chamava Walter mesmo, Walter Antônio de Melo, e mamãe Alta Rodrigues do Couto. E o Alta dela sempre precisou ser soletrado após ser dito a quem quer que seja. Eu nasci em Santo Antônio do Monte, uma pequena cidade na região centro-oeste de Minas Gerais. Na época, no ano de 1968, era bem menor que hoje. Pouca gente a conhece, e logo que digo onde nasci, me ponho a listar as cidades que ficam próximas dela, tais como Divinópolis, Formiga, Lagoa da Prata, Bom Despacho, Luz, Moema. E se a essa altura a pessoa que me ouve continua com aquele jeito de desentendida, digo que fica a 200 quilômetros de Belo Horizonte e a questão logo se resolve. Meu nascimento, em um tempo de grandes dificuldades e poucos recursos, ocorreu em circunstâncias realmente difíceis. Minha mãe estava grávida do seu primeiro filho e se aproximava o dia de dar à luz. A bolsa estourou. Era o sábado. Seria razoável então que o parto fosse feito sem muita demora, o que não aconteceu. Os dias passavam e minha mãe não sentia contrações. Na quarta-feira seguinte, ao sábado em que a bolsa estourou, minha bisavó materna visitou minha mãe e, inconformada com o fato de que nada estava sendo feito por ela, temendo inclusive por sua vida, já que o parto demorava a ser feito, pediu ao padrinho de casamento de meu pai, que os visitava, para que, por favor, fizesse algo para ajudar. Ele foi à Santa Casa de Misericórdia, único hospital da cidade, pedir auxílio. Um enfermeiro chamado João veio à casa de minha mãe por volta das 21h30 e aplicou uma injeção nela. Pouco tempo depois, às 22h40, em casa, eu nascia por mãos de uma parteira. Quando eu fui retirado, não chorei. Acharam então que eu estava morto. A parteira então caprichou nas palmadas e finalmente eu espirrei. Sim, foi um espirro que eu dei. Depois disso, chorei. O cordão umbilical estava com voltas e mais voltas em torno do meu pescoço. A soma desses eventos poderia ter me levado à morte. A demora de dias depois da bolsa estourar para acontecer o parto, o cordão umbilical em torno do pescoço e a parteira com seus modestos conhecimentos para prestar socorro naquele momento seriam explicações suficientes para o bebê nascer sem vida ou ter sérios problemas. Creio que Deus me guardou de morrer, bem como de qualquer sequela que eu poderia ter em função de tudo o que aconteceu. Dessa forma, iniciei a vida, já com razões de sobra para agradecer a Deus por ter me livrado da morte. No passado, predominava em Samonte, como a chamamos, uma atividade econômica pouco comum, a qual ainda existe, a fabricação de foguetes. No caso, não se trata da atividade aeroespacial, mas sim da produção de fogos de artifício, os quais em Minas Gerais chamamos de foguetes. Quando meus conterrâneos dizem que vão soltar um foguete, é a isso que se referem, soltar fogos de artifício. Samonte é conhecida como a terra dos foguetes, e não sem causa, pois se possuía nessa época dezenas de fábricas de foguetes, fogos de artifício. Em julho de 2014 ainda possuía mais de 70 fábricas de pequeno e médio porte. No passado havia pouca fiscalização para o exercício da atividade, e com isso multiplicavam-se as fábricas e fabriquetas, mas com a chegada de uma fiscalização mais rigorosa, isso mudou, sendo inspecionadas por peritos tanto da Polícia Civil quanto militar.
Naquela época, praticamente toda a cidade trabalhava na produção e venda dos fogos, de crianças a idosos. As pessoas até traziam material das fábricas para realizar alguma tarefa em casa. No tempo curto em que morei em Samonte, pois saí de lá quando tinha 1 ano de idade e voltei depois somente quando já tinha uns 10 anos, trabalhei por alguns meses enchendo tabuinhas. Mas o que seria isso? Para se fazer as espoletas, aquele palito parecido com um fósforo que acendemos para soltar os fogos de artifício, nós recebíamos tábuas pequenas sobre as quais havia uma borracha grossa colada. A borracha, por sua vez, possuía centenas de furinhos nos quais espetávamos palitos. Eu conseguia encher no máximo 24 tabuinhas dessas por dia e ganhava 17 centavos por cada uma delas. Essas tábuas com tantos palitos são depois usadas para mergulhá-los até a metade na pólvora molhada e assim produzir as espoletas. Enquanto assistia ao programa infantil Sítio do Pica-Pau Amarelo na TV e conversava com minha tia Cleusa ou minha avó, que me ajudavam na tarefa, ia enchendo as tabuinhas. O resultado do meu trabalho não dava muita coisa no fim de semana, já que recebíamos por semana, mas o que recebia entregava tudo para minha mãe. Fazer isso não era exatamente perigoso, mas exigia cuidado, afinal, as tábuas muitas vezes também se molhavam de pólvora e poderiam pegar fogo. Eu tinha primos que fabricavam bombas de vários tipos, tios que trabalhavam dentro das fábricas fazendo os conhecidos rojões. Outros parentes viajavam para vender os fogos, e assim toda a cidade trabalhava em torno dessa atividade. Mas eu não posso ter saudade desse tempo, pois se havia trabalho para todos nas fábricas e fabriquetas, havia um certo perigo e não raro aconteciam acidentes graves. Fábricas explodiram, barracões se incendiaram e muita gente ficou com sequelas e houve quem perdesse a vida. Lembro em especial do tempo em que morava em Samonte e houve a explosão de uma fábrica. Após aquele som estarrecedor, seco, que fez a terra tremer, quase todos saíram de suas casas gritando ou chorando, antevendo o pior, pois como todas as famílias possuíam alguém trabalhando nas fábricas, se acontecia uma explosão, a probabilidade de que alguém conhecido tivesse morrido ou se ferido era muito grande. Lembro que nesse episódio, um triste exemplo, noivas morreram, recém-casados, filhos únicos, e as histórias tristes se multiplicavam. Eu mesmo não me recordo de qualquer parente meu que tenha perdido a vida ou se ferido em alguma dessas explosões. Pouco se descobria quanto à causa desses trágicos acidentes, nem sempre os responsáveis eram punidos, mas o povo continuava trabalhando na produção dos fogos, até mesmo por falta de alternativa. Hoje a atividade está restrita ao perímetro das fábricas e tornou-se mais segura. Embora existam outras opções de trabalho para as pessoas, Samonte continua sendo conhecida como a terra dos foguetes. Eu poderia ter trabalhado por toda a minha infância na produção dos fogos, como a maioria dos moradores de lá. Mas quando eu tinha pouco mais de 1 ano de idade, meus pais se mudaram para Belo Horizonte e só retornaram quando eu tinha 10 anos. E eles tiveram um forte motivo para ir para BH. Quando eu tinha 6 meses de idade, mamãe levou-me para ser vacinado contra a poliomielite. Não sabemos por que deram-me uma outra vacina e não a vacina contra a poliomielite. Naquela época não havia ainda campanhas de vacinação ou mesmo uma grande preocupação por parte das autoridades da área de saúde quanto a investirem na prevenção. Na ausência da vacina, ou porque os pais não traziam seus filhos para serem vacinados, por receberem pouco incentivo para isso, e haver até mesmo os que tinham medo da vacina, muitas crianças da minha cidade e em nosso país contraíram paralisia infantil. Alguns meses depois, minha mãe notou que minha perna esquerda estava sem movimento e também sem qualquer sensibilidade. Segundo ela conta, ao passar a ponta de uma colher sobre a perna, eu não demonstrava qualquer reação. Fui levado ao único médico que existia na cidade e o diagnóstico foi sombrio. O médico disse ao meu pai que eu havia contraído o vírus da paralisia infantil e que muito provavelmente por toda a vida precisaria do auxílio de algum tipo de aparelho para poder andar. Isso se eu viesse a andar um dia. Foi um choque enorme para meus pais e familiares. Vale dizer que papai tinha apenas 21 anos de idade quando eu nasci. Já minha mãe tinha 29.
Ela conta que meu pai mentiu quanto à idade dele durante o namoro e ela só descobriu que ele era 8 anos mais novo que ela quando foram ao cartório preparar os papéis para o casamento. As sugestões do que fazer para que eu melhorasse se multiplicavam. Eram banhos, chás, remédios, rezas, etc. Por inusitado que possa parecer, em meio a tudo isso, minha mãe decidiu fazer algo que, segundo ela, serviria como testemunho a todos quanto ao poder de Deus. Ela andaria descalça por 1 ano, esperando que Deus curasse o seu filho, e assim o fez. Imagine o que foi em uma cidade do interior há décadas atrás, uma jovem senhora andando com seu filho no braço para toda parte, mas sempre descalça. A quem a perguntava sobre o porquê de estar andando sempre descalça, ela respondia que havia feito um propósito com Deus, crendo firmemente que quando viesse a calçar um sapato novamente, seu filho com paralisia infantil já estaria andando. Mas Deus a atenderia? Enquanto isso, ela percorria as ruas de terra da cidade, as quais se convertiam em um caminho de lama nos dias chuvosos. Quando encontrava ruas calçadas, essas tinham pedras muito irregulares no calçamento. Andar descalço por lugares assim seria difícil mesmo para um homem acostumado com o trabalho na roça. O que pensar então do sacrifício que foi para ela? Foi acreditando que em Belo Horizonte haveria melhores condições de tratamento para minha doença que meus pais se mudaram para a capital. Lá, papai começou a trabalhar em uma marcenaria e mamãe como costureira. Deus os abençoou e alguns anos depois ela já tinha uma loja de confecções sob medida, naquele tempo em que as pessoas compravam uma fazenda, um corte de tecido, e encomendavam uma roupa à costureira. A loja se chamava Alta Modas, mas não era de alta costura. Meu pai trabalhava como lustrador, entregador e vendedor em uma fábrica de móveis chamada Vila Rica. Tanto a loja quanto a fábrica ficavam na mesma rua em que morávamos, Rua Niquelina, no bairro Santa Efigênia. Anos mais tarde, bem pertinho dali, Deus iria mudar minha vida. Morar próximo de onde os pais trabalhavam era bom, pois eles sempre estavam em casa, mas eu passei minha infância enclausurado, pois a rua Niquelina era muitíssimo movimentada e eu não podia colocar o pé para fora para brincar, como muitos outros garotos faziam em tantas ruas de Belo Horizonte naquela época. Morávamos em BH, mas as idas a Samonte eram constantes, sempre nos finais de semana. Íamos sexta de noite e domingo de tarde estávamos voltando. Era o que oxigenava a minha infância, pois em Samonte eu tinha liberdade que em BH não tinha, para brincar, jogar bola, soltar pipa, etc. Em Samonte ficávamos sempre na casa dos meus avós paternos. Minha avó Nair trabalhava lavando roupa e meu avô Juca vendendo bilhetes da Loteria Federal. Os colchões nos quais dormíamos eram de palha, ou seja, em vez de espuma por dentro havia palha de milho. Imagine o barulho que fazia o menor movimento. Tinha fogão a lenha, frutas de plástico decorando o centro das mesas, aquele jarro em formato de abacaxi, muitos quadros com imagem de santos católicos nas paredes, aquela cristaleira da qual nunca podíamos nos aproximar, um toca-discos que era um móvel enorme, comidas maravilhosas e o sino da igreja matriz da cidade para nos acordar no domingo bem cedo. Quando chovia, o som da chuva batendo nas telhas de barro sobre uma casinha sem forro era um convite ao sono. A casa de minha avó nem sempre contou com um aparelho de televisão e sobrava tempo para o povo conversar. A todo momento alguém entrava pela porta para uma visita ou passadinha. Era muito bom. Eu amava aquelas viagens. Assim cresci, bem perto da família paterna, pois a família materna morava fora de Minas Gerais. Papai tinha 4 irmãos e 2 irmãs, e com isso eu tinha muitos primos para brincar. Mas como eu podia jogar bola com eles, correr, soltar pipas e tanto mais, se tive paralisia infantil e a perna esquerda não realizava nenhum dos movimentos que seriam naturais? Pois é, quando faltavam apenas 2 dias para completar o período de 1 ano em que minha mãe se determinou a só andar descalça por causa do propósito que fez diante de Deus, certa tarde, quando já morávamos em Belo Horizonte, ela estava fazendo algo no quintal quando uma prima dela que morava conosco, a Fia, começou a chamá-la insistentemente e gritando muito.
Minha mãe achou que eu houvesse me machucado e, apavorada, veio correndo para ver o que havia acontecido comigo. Quando chegou, lá estava eu empurrando uma cadeira e, com esse auxílio, andando pela primeira vez quando tinha 1 ano e 6 meses de vida. A prima de minha mãe gritava, mas de alegria por me ver andando. Dali em diante, não parei mais, mancando, mas sempre dando os meus passos. Graças a Deus, eu havia recuperado a sensibilidade na perna e alguns movimentos. De fato, meus pais tinham razão. Foi em Belo Horizonte que encontraram tratamento para mim e com 5 e 10 anos de idade fui submetido a cirurgias corretivas no joelho e tendão de Aquiles, as quais me ajudaram muito. Nunca utilizei qualquer aparelho para me ajudar a caminhar e assim tudo aconteceu de forma diferente da expectativa inicial que o médico que me atendeu teve. Por outro lado, tudo ocorreu de acordo com o que minha mãe cria e esperava. Claro que o médico deu o seu parecer, mas ela acreditava que tudo podia ser diferente e, pela graça de Deus, foi. Não houve cura plena, mas o que alcancei já foi maravilhoso. Essa foi mais uma experiência que fortaleceu muito a fé que minha mãe tinha em Deus, pois a ligação entre seu propósito diante dele e a resposta ao que pediu foram claríssimas para ela. E, finalmente, ela voltou a calçar seus sapatos. Em Belo Horizonte, passei praticamente toda a minha infância. Minha casa sempre estava cheia, seja por causa das pessoas que davam uma chegadinha por lá, ou pelos parentes que vinham de Samonte para estudar ou trabalhar em BH e se hospedavam conosco. Eram irmãos do papai, primas da mamãe e outros mais. Os homens trabalhavam com meu pai na marcenaria e as mulheres com minha mãe na loja de confecções sob medida. Eu já havia passado a ter a companhia de um irmão, o Valfrido, nome que recebeu em homenagem ao meu avô materno e a um tio por parte de mãe, o qual faleceu na juventude por causa de uma meningite. Valfrido nasceu em Belo Horizonte quando eu tinha 3 anos de idade e era o xodó da casa. Branquinho, loirinho e bastante mimado por todos. Tudo que se pode esperar de um caçula. E, graças a Deus, muito saudável. Por causa da diferença de idade, nem sempre estudamos na mesma escola. Eu ia mancando para o jardim de infância, onde havia em uma das paredes a foto do grande campeão mundial de Fórmula 1 daquele ano, Emerson Fittipaldi, enquanto Valfrido ainda ficava em casa. Quem me levava tinha que segurar bem firme a minha mão, pois o joelho da perna com paralisia infantil falhava de repente e se não me segurassem eu caía. A primeira cirurgia corrigiria isso. Apesar da dificuldade com a perna, eu sonhava em ser jogador de futebol quando crescesse. Talvez um goleiro, se eu não conseguisse correr tanto quanto os demais. Mamãe não me deixava ir a nenhum passeio promovido pela escola, fato do qual eu me vingaria muitos anos depois, para minha vergonha. Eu tinha uma educação tão rígida por parte de minha mãe que dava um tapa de leve em minha boca se eu ao menos pensasse em algum palavrão. Mas meu conceito de palavrão era bem amplo e incluía palavras como, por exemplo, inverno. Isso porque o Roberto Carlos era ouvido nas rádios cantando "Quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá para o inferno". Minha mãe se apressou em me dizer que inferno era nome feio. Eu confundi com inverno e quando me pediram na escola para falar o nome das 4 estações do ano, eu falava todas menos inverno, pois acreditava ser nome feio. Uma vez que a professora me esclareceu que inverno não era nome feio, todos em casa se surpreenderam comigo por eu estar mandando todo mundo para o inverno. Do jardim de infância que ficava perto de minha casa, uma escola particular, fui estudar no Instituto Nossa Senhora de Pompeia, que ficava no bairro da Pompeia. Ali estudei até a 4ª série. Eu gostava tanto de lá que ia pela manhã para estudar e voltava à tarde para fazer tarefas e brincar. Papai levava a mim e Valfrido, que a essa altura já estudava no mesmo colégio que eu. Ele era um bom pai naquele tempo. Quem conheceu papai depois dos meus 10 anos de idade teve muita dificuldade de acreditar que um dia ele tivesse sido um bom pai e marido. Mas foi verdade, e eu testemunhei isso. Ele sempre estava em casa.
Levava a gente para passeios no Parque Municipal, a Pampulha e ao Mineirão para assistir o Cruzeiro jogar, time pelo qual torcíamos. No estádio, eu me horrorizava com aquela multidão gritando palavrões sem nenhuma vergonha. Na adolescência, deixei de torcer pelo Cruzeiro e comecei a torcer pelo Flamengo de Zico, Raul Júnior e companhia. Papai me criticou duramente por isso, pois dizia que não devíamos torcer por um time de cariocas se éramos mineiros. Nos nossos tradicionais e bregas programas de domingo, às vezes, meu pai ficava o tempo todo em casa e assistíamos ao programa do Silvio Santos o dia inteiro, do domingo no parque até o programa de calouros. Ele abraçado com minha mãe, deitado no sofá, e meu irmão e eu pendurados neles ou em volta deles. Eu gostava muito de ler revistinhas em quadrinhos com papai, as quais depois de comprar ele lia quase em seguida deitado no sofá de casa. Eu me deitava no peito dele para conseguir ler junto. Ele lia as historinhas por vezes de trás para frente. Eu gostei da ideia e adotei essa prática para outras leituras. Ele andava sempre abraçado com minha mãe e tinha muito ciúme dela. Como ia ao bar que ficava na esquina de nossa casa todas as noites, eu o acompanhava para ficar ouvindo os homens conversar, principalmente tomar refrigerantes e comer os saborosos tiragostos. Claro que meu pai brigava comigo por eu comer tudo, mas bastava ele olhar para o lado e eu espetava com um palito mais um daqueles petiscos saborosos e botava logo para dentro. Como ele ia todas as noites da semana ao bar, eu ia também e cresci acostumado com aquele ambiente, mas nunca quis beber. Meu pai era muito simpático e divertido. Até eu me surpreendo quando me lembro do que ele foi e no que se tornou depois. Foi no colégio de confissão católica que comecei a perceber uma certa tensão entre aquilo no que minha mãe cria e aquilo no que minha avó e demais parentes acreditavam. Mamãe não me autorizou a participar das aulas de religião. Nesses horários eu ficava na biblioteca, mas não sabia explicar o porquê disso. Ela me disse então que eu era de outra religião, mas eu mesmo não sabia qual. Na mocidade, ela havia se convertido a Cristo na igreja quadrangular do Evangelho Pleno em Anápolis, Goiás. Quando ainda namoravam, ele disse a ela que não via nenhum problema em que ela frequentasse a igreja dos crentes, mas tudo mudaria após o casamento. Um grupo de irmãos e irmãs foi visitá-la, recém-casada, e meu pai não gostou nada daquilo. Proibiu a vinda deles e a ida dela à igreja. Ela se submeteu ao que o marido exigiu e deixou de congregar, mas não de nos orientar quanto ao Evangelho. Incentivava-nos a ler a Bíblia e ensinava-nos os valores e princípios do reino de Deus. No entanto, em nossas constantes idas a Santo Antônio do Monte, cidade que pelo próprio nome sugere a presença forte do catolicismo, eu seguia tudo que minha avó, muito católica, me orientava. Foi assim que fiz o catecismo, primeira comunhão e crisma. Durante toda a minha infância, me lembro apenas de 2 vezes em que fui a uma igreja de protestantes, nome pelo qual as pessoas se referiam aos evangélicos naquela época. Em uma dessas oportunidades, um senhor chamado João, nosso vizinho, me levou. Fomos, Valfrido e eu, com ele. Para quem acha que criança não presta atenção em nada e de nada se lembra, eu fui uma única vez à escola dominical e me recordo claramente da história contada com auxílio do flanelógrafo. Era sobre a fuga de Maria, José e o menino Jesus para o Egito. Fecho os olhos, mesmo sem precisar, e lembro do desenho do jumentinho. Depois colaram no flanelógrafo os desenhos de Maria, Jesus, José e a história foi contada. Gostei muito, mas papai não nos deixou voltar mais lá. A outra oportunidade de que me lembro em uma igreja evangélica foi em uma noite em que a igreja celebrava a Santa Ceia e minha mãe não me deixou beber o que havia naqueles copinhos de vidro. Quando voltamos de BH para Samonte, passei a me dedicar bem mais aos eventos do calendário católico, participando das festas, procissões, encontros para rezar, o terço, e era um fã do Papa da época, João Paulo II, tendo inclusive um quadro com a foto dele. Eu era muito simpático aos dias santos, pois como eles eram realmente observados pelo povo em Samonte, ninguém trabalhava naquelas datas. Todos estavam nas casas uns dos outros, conversando, jogando baralho, comendo juntos e as crianças brincando.
Até pela vida modesta, ninguém costumava viajar durante os feriados, e se saíamos era para ir a uma chácara, nadar no rio ou visitar uma cachoeira. No entanto, minhas primeiras decepções com a religião não demoraram a acontecer. No dia da minha primeira comunhão era necessário ter camisa branca e calça preta, mas eu não tinha. Por esse motivo, não pude participar. Fiquei muito triste por terem me impedido de fazer a minha primeira comunhão com os demais garotos só por causa daquilo, tendo eu me dedicado tanto ao curso do catecismo. Já com relação às festas que mobilizavam toda a cidade, ficava incomodado ao ver aqueles homens na missa, angustiados para que tudo terminasse e pudessem finalmente ir para os bailes, festas e bares beberem. Na Sexta-feira da Paixão, por exemplo, os homens nada bebiam, mas passavam o dia estocando garrafas de bebida para precisamente após a meia-noite começarem a beber, indo até o amanhecer. Quanto aos crentes dos quais mamãe falava, quase não os via. Não havia quase nenhum templo evangélico em Samonte, e os protestantes, quando os via passar, me pareciam um pouco assustadores com aqueles ternos escuros, segurando um livro preto debaixo do braço. Tivemos uma infância de rico, falavam os nossos parentes, pois éramos muito bem vestidos pela mãe costureira. Estudávamos em colégio particular, cortávamos o cabelo de 15 em 15 dias, com direito a foto antes e depois do corte. O cabelo com o corte Romeu, estilo Roberto Leal, cantor português que fazia sucesso na época, era uma marca de sofisticação. Não bebíamos leite, café, nem comíamos verduras, mas como eu morava do lado de uma padaria, comia muitos pães doces com Coca-Cola. Era a minha alimentação básica. Esse tempo tão bom e confortável, cheio de regalias e mimos, não duraria por muito mais. Pior foi para os meus outros 2 irmãos que chegariam coincidentemente em um tempo muito difícil pelo qual passou minha família. Foi quando eu já tinha quase 10 anos e nasceu o Rodrigo. Era 1978, ano da Copa do Mundo na Argentina. Estávamos no auge de nossa prosperidade financeira. A loja de confecções sob medida ia muito bem e papai havia comprado uma Kombi. Na época, pouquíssimas pessoas tinham um carro 0 quilômetro. Adquirimos também uma chácara bem perto de Santo Antônio do Monte e os finais de semana passaram a incluir idas para lá. Era um tempo de grande bonança e tudo estava bem. Mas um evento mudaria tudo isso e nos jogaria em uma crise enorme. No bar em que papai frequentava havia um homem que atendia pelo apelido de feiticeiro. Meu pai se dizia católico, respeitava as coisas que se relacionavam com a religião, mas achava graça do que falavam sobre o mal, diabo ou algo que fosse semelhante. Assim, considerava a preocupação com essas coisas um resultado da ignorância do povo. O feiticeiro se dizia um pai de santo. Andava sempre com a camisa aberta e se podia ver pendurados em seu pescoço muitos e grossos colares, os quais ele chamava de guias. Algumas vezes o feiticeiro foi conosco para a chácara. Lá não dormia dentro de casa e, gentilmente, como a chácara não tinha energia elétrica, nos presenteava com uma caixa de velas pretas e vermelhas. Certo dia, como se aproximasse a Sexta-feira da Paixão, o feiticeiro pediu ao meu pai que emprestasse a ele a chácara para que ele e outros pais de santo da cidade fossem até lá para realizarem um trabalho especial que faziam sempre nessa data. Papai concordou sem muito pensar a respeito. Os dias passaram e a data chegou. Como de costume, ele estava bebendo no bar e o feiticeiro passou por lá para pegar a chave. Mas, surpreendentemente, papai mudou radicalmente de ideia. Disse que não queria que eles fossem para lá. Como católico, achou que o que eles iam fazer não era bom e, por respeito à religião, tomou aquela decisão. Feiticeiro ponderou com ele que um carro com outros pais de santo da cidade estava bem próximo dali, aguardando apenas que ele voltasse com a chave. Disse que eles iriam ficar muito bravos com aquela decisão que meu pai estava tomando e que as consequências seriam muito ruins. Como o papai não acreditava em nada relacionado com macumba, espíritos, diabo, etc., manteve a negativa. Feiticeiro foi embora muito contrariado com o que meu pai fez. Naquela mesma noite, papai chegou em casa totalmente transtornado, conta minha mãe. Eu não sabia,
mas estávamos ali dizendo adeus ao pai que tivemos até aquela noite. Os reflexos da mudança nele iríamos sentir nos anos seguintes. O comportamento dele mudou muito e tomou decisões radicais. Argumentando que seria ele dali por diante o único a governar a casa, mandou que mamãe vendesse a loja de confecções e assim acabou com nossa principal fonte de renda. Começou a beber mais, tornou-se agressivo, muito envolvido com os amigos do bar e, com o passar do tempo, se envolveu também com mulheres. Extremamente vaidoso, não pensava em ninguém mais além dele. Comprava coisas para si, gastou muito com carros. Era muito bonito e sua beleza se tornou uma armadilha para ele mesmo ao se considerar muito interessante. Anos depois descobrimos que feiticeiro e seus colegas pais de santo, naquela noite em que papai negou a ele a chave da chácara, foram para outro local onde fizeram um trabalho de macumba objetivando que meu pai morresse. Segundo podemos saber, os próprios pais de santo reconheceram que não haviam conseguido o que queriam por terem encontrado na esposa um obstáculo pelo fato dela ser convertida a Cristo. Mas ficaram satisfeitos assim mesmo, pois se não conseguiram que ele morresse, viram que ele ficou muito desorientado em suas decisões e atitudes, fazendo com que nossa família se desestruturasse. Aquilo que papai desprezava o havia alcançado, mostrando-se real. Até aquele momento eu pensava como o papai, ou seja, acreditava em Deus, mas desprezava o mal. Passei então a reconhecer que o mal existia e que precisava estar mais perto de Deus para entender o que eram aquelas coisas que estavam bem além da minha compreensão, as quais eu não podia mais negar. Como parte das mudanças que meu pai passou a promover, Valfrido e eu fomos levados para Samonte. Fomos morar com minha avó Nair. Mamãe, papai e Rodrigo ficaram em BH. Nós os víamos apenas nos finais de semana. De uma vida de conforto e regalias, passamos a morar em um barracão com minha avó e estudar em escolas públicas. Tivemos que aprender a comer alimentos que antes rejeitávamos e estávamos longe dos nossos pais durante toda a semana, vendo-os apenas aos sábados e domingos. Visitar Santo Antônio do Monte era uma coisa, mas passar a morar ali foi outra totalmente diferente. Como era muito apegado à mamãe, as despedidas dela no domingo de tarde eram muito dolorosas para mim. Na segunda pela manhã, na escola, eu ainda estava chorando. Com o passar dos dias, eu ia melhorando e, ao se aproximar do dia dela chegar, estava eufórico. Meus pais não demoraram muito a se mudar também para Samonte e fomos morar em uma bela casa no centro da cidade. Nossos vizinhos eram pessoas de excelente condição financeira e logo aprendi que quando não se pode ter bons brinquedos, uma boa alternativa é ter amizade com garotos que tenham. Mas eu não conseguia nem que quisesse ter amizade por interesse. Eu gostava de todos os meus amigos, independentemente da quantidade de brinquedos que eles tinham. Mamãe continuava trabalhando como costureira e papai, ainda sem muito bom senso quanto às suas ações, acabava perdendo muito dinheiro em negócios que fazia, como por exemplo quando montou uma linha de leite. Ele comprou uma caminhonete que passava recolhendo os latões de leite na porta das fazendas de uma determinada região. Poderia dar certo se a caminhonete não tivesse quebrado logo que ele começou com esse negócio. Eu costumava ir com ele recolher os latões. Embora não tivesse força para levantar um latão com 50 litros de leite, gostava de ir na carroceria vendo a paisagem bonita das fazendas. Certa vez Deus me deu um grande livramento. Eu estava, como de costume, na carroceria quando começou a chover. Desci então e fui para a cabine. Pouco depois, papai, ao se aproximar de um mata-burro, pequena travessia sobre um córrego ou divisa de propriedades feita para que o gado não pudesse atravessar e ir para o outro lado. Daquela feita, ele perdeu o controle da caminhonete. O carro fez um zigue-zague na pista, atravessou o mata-burro e bateu contra um barranco. Mas o burrinho aqui não se machucou. Os latões de leite que estavam na carroceria, os quais ficavam presos por uma corrente no fundo dela, vieram todos para a frente. Se eu estivesse na carroceria, eles iriam me machucar muito por conta de seu peso e pela forma como foram arremessados para a frente. Quanto à caminhonete quebrada, um amigo de meu pai, que era mecânico, tratou de complicar ainda mais a nossa situação. Ele pedia peças novas a papai, as quais eram compradas na cidade de Divinópolis,
Papai entregava peças novas, as quais eram revendidas pelo mecânico, e no lugar delas ele colocava peças velhas e gastas. Amigos como esse meu pai tinha muitos, e acidentes como esse meu pai ainda enfrentaria outros, e eu estaria com ele em alguns. Foi por isso que muitos anos mais tarde ele me disse que dava graças a Deus por não ter causado a nossa morte em alguma das loucuras que fez, principalmente ao volante. Diante das dificuldades para pagar o aluguel da bela casa no centro da cidade, nós nos mudamos para um barracão de fundos próximo à estação de trem. Embora minha família ainda estivesse vivendo uma crise, eu me tornei alheio a tudo aquilo e vivi a melhor fase da minha infância enquanto morávamos naquele lugar. Se em Belo Horizonte eu não podia colocar o pé para fora de casa, agora mal colocava o pé para dentro. O dia amanhecia e eu ia com os outros garotos soltar papagaio, também conhecido como pipa. Depois tomávamos café e íamos jogar bola. Almoçávamos e íamos soltar pipa novamente. Mais um lanche e jogávamos bola. À noite brincávamos de pique-pega, de esconder e terminávamos o dia jogando truco. Assim eu brincava da hora em que acordava até a hora em que ia dormir. Era a nossa rotina por todos os dias da semana durante as férias. Andava por toda a cidade, conhecia lugares diferentes, nadava em poços em áreas mais isoladas, pescava, visitava as casas com pés de jabuticabas, pedindo para apanhar algumas e me divertia muito. Na época das festas juninas, à noite andávamos pelas ruas procurando fogueiras para nos aquecer e pessoas generosas que nos dessem guloseimas, tais como milho assado, bolo, batata doce, pipoca e quentão, uma bebida que mais parecia água quente com açúcar, praticamente sem álcool. Pelo menos é que nos davam. Havia segurança para nós e eu estava conhecendo um universo totalmente novo para mim, com amigos queridos, usufruindo de intensa liberdade. Mas descobri também que havia algumas ameaças. Na escola conheci alguns garotos encrenqueiros. Eles estavam dispostos a bater em qualquer um que lhes contrariasse. Como eu era muito fraco e não conseguia correr como os demais garotos, já que não teria muito sucesso em atacar nem em fugir, adotei a estratégia de fazer amizade com os garotos mais fortes da escola, os quais poderiam me defender quando fosse preciso. E isso funcionou muito bem. Ao menor sinal de ameaça, eu gritava e eles logo chegavam para dizer que em mim ninguém ia bater. Dava para brincar com todos, mas precisei fazer algumas adaptações de acordo com a brincadeira que escolhêssemos. No futebol, eu jogava no gol. Como ninguém queria ir para o gol, com a posição em que eu atuava brilhantemente, assegurava minha convocação na hora dos garotos decidirem. Era bem legal, pois eu não precisava correr. Por falar em correr, eu me meti a brincar de pique-pega. Mas no dia em que me disseram que eu só conseguia pegar alguém porque essa pessoa deixava, fiquei revoltado. Desafiei a todos então a que não facilitassem nada para mim, porque eu ia mostrar a eles que eu era capaz de correr como eles. Naquele dia eu corri como um louco e não consegui pegar ninguém. Humildemente então, reconheci que de fato eu não era nenhum velocista, muito pelo contrário. Subir em pés de jabuticaba era algo que eu fazia, mas somente nos galhos mais baixos, pois caso eu caísse, o tombo não seria tão grande. Os demais garotos iam até os galhos mais altos, os quais envergavam muito, descendo às vezes até perto do chão. Eu me conformava em comer as jabuticabas e larguei mão de querer chegar aos galhos mais próximos do céu. Levei muitos tombos querendo me equilibrar ao andar sobre o meio-fio feito de pedras irregulares ou sobre a linha do trem, e cheguei a quebrar a perna esquerda jogando bola. Arriscava-me fortemente também com os carrinhos de rolimã, descendo a toda velocidade aquelas ladeiras de interior. Para a mamãe era um terror, mas para mim tudo aquilo foi maravilhoso. Infelizmente, esse tempo de muita diversão acabou rápido, pois para economizarmos mais, mudamos para a chácara que tínhamos. A vida por lá foi dura, era um lugar muito triste. Não tinha energia elétrica, não tinha televisão, rádio, comércio perto para a gente comprar pão, nem fogão a gás, banheiro dentro de casa e outras coisas mais. De um garoto tido por filho de rico em Belo Horizonte,
eu havia passado a um morador da zona rural em uma verdadeira roça. Se eu sofri com tudo aquilo, bem mais sofreu o Valfrido, pois sendo mais novo do que eu, tinha mais dificuldade para se adaptar e aceitar toda aquela situação. Papai nessa época ainda estava muito desorientado. Pegava seu carro para ir à cidade e desaparecia sem dar notícias. Não havia telefone que pudéssemos usar e ficávamos por dias sozinhos na chácara. Eu ficava horas na porta da casa olhando para a estrada para ver se o carro dele aparecia ao longe. Cada carro que surgia era uma esperança que quase sempre não se confirmava. Se ele chegasse, traria pães e outros alimentos para a gente. O mesmo ambiente que era tão alegre quando vínhamos passar o final de semana com amigos, agora era vazio e triste. Eu que gostava tanto do fogão a lenha, agora o odiava, pois acendê-lo pela manhã em dias frios e chuvosos era terrível. Chegava uma hora em que a gente não encontrava mais lenha seca e ficava muito complicado acender o fogo. Papai resistia a essa mudança de realidade e ainda insistia em levar amigos à nossa chácara em alguns sábados ou domingos para beberem e se divertirem. Isso em um tempo em que estávamos em uma crise financeira com pouco dinheiro e muitas dívidas. Ele apreciava muito que as pessoas o considerassem como sendo alguém bom e generoso. Assim, ele era muito legal com todos, raramente dizendo não. Mas isso para com os de fora e à custa de nossa estabilidade financeira. Quando ele se viu sem dinheiro, viu também com isso seus amigos desaparecerem. É bem verdade que me refiro a amigos de bar. Esse vínculo de amizade era bem frágil, embora papai não o considerasse assim. No bar todos se definiam como amigos, sem ao menos conhecerem-se bem. Certa vez essa realidade ensejou um grande susto para todos nós. Eu estava, como sempre, acompanhando meu pai no bar. Quando saímos para voltar para a chácara, entraram na Kombi do meu pai ele, Bill, que era amigo dele, um outro homem e eu. Quando chegamos à chácara, sentados em torno da mesa, papai resolveu mostrar ao Bill um revólver que havia comprado. Era uma arma poderosa de uso exclusivo do exército. O homem que veio conosco na Kombi pediu para ver também. Papai passou a arma às mãos dele e então, para nossa surpresa, ele a apontou para mim, que estava sentado em frente a ele na mesa e disse: "Agora você vai perder uma pessoa que você ama muito." Papai imediatamente pulou sobre ele, o derrubou da cadeira e depois o jogou escada abaixo pela porta da cozinha. Em meio àquele tumulto, descobrimos então que ninguém sabia quem era aquele homem. Papai achou que ele era amigo do Bill e Bill achou que o homem era amigo do meu pai e nenhum dos dois o conhecia. A ausência de receio de papai em derrubar o homem e tomar a arma das mãos dele se devia ao fato de que havia retirado as balas antes de mostrar a arma. Toda essa confusão resultou em me fazer passar pela experiência de ver uma arma apontada para o meu rosto. Meu pai era uma pessoa que tinha muitos planos, mas que se perdia totalmente na execução dos mesmos. Nessa chácara que havíamos comprado, ele decidiu criar frangos para abate. Construiu um galpão para 2.400 frangos. Não satisfeito com isso, meu pai pegou um financiamento junto ao Banco do Brasil, dando como garantia a própria chácara, e construiu uma segunda granja maior e com tudo de primeiríssima qualidade. O galpão da granja parecia uma pirâmide, suntuoso e com equipamentos modernos, o que custou uma verdadeira fortuna. Nas vindas dos amigos de meu pai para se divertirem na chácara, ele não deixava ninguém ir embora sem antes apanhar alguns frangos da granja para levar. Gastando mais do que podia e dando aos outros bem mais do que tinha condições, por fim, papai vendeu a chácara para um vizinho nosso que, como parte do negócio, pagou o financiamento do banco e ficou com a propriedade. Com o que restou, e olha que ainda restou, por incrível que pareça, meus pais decidiram se mudar para a cidade de Cocalzinho, em Goiás, para construírem uma nova granja e começar tudo novamente. Uma tia materna, Lourdes, morava perto de Cocalzinho e ajudou em tudo aquilo que pôde para a nossa mudança. E lá íamos nós, mudando pela primeira vez para um lugar fora de Minas Gerais, e diferente dos conhecidos destinos de Belo Horizonte e Santo Antônio do Monte. Como seria essa tal Cocalzinho?
Em um Fusca 66 coube tudo o que levamos de mudança. Saímos de Samonte rumo a São Paulo, onde mamãe, no bairro do Brás, comprou roupas prontas para vender em Cocalzinho. Ficamos hospedados na casa de um irmão dela, o tio Miranda. Seguimos então para a nova chácara em Goiás. Quando chegamos a Cocalzinho, o Fusca quebrou. Pagamos uma Rural, carro comum na época, para nos levar até a chácara. O que tiramos de dentro do Fusca encheu a Rural, que era um carro bem maior. A Rural, por sua vez, também quebrou quando faltavam poucos quilômetros para chegar. Carregamos nas costas o que pudemos e chegamos finalmente em nossa nova casa. A nova chácara conseguia ser pior do que a anterior e eu fiquei desolado. Tia Cleusa, minha madrinha de batismo na Igreja Católica, morou muitos anos conosco em Belo Horizonte e quando queria fazer drama com a gente dizia: "Vocês não me valorizam, mas um dia vocês vão chorar minha falta." Enfim, havia chegado tal dia do qual ela falava e chorei sua falta, pois certamente muito nos ajudaria a presença dela ali. Àquela altura nos preparávamos para receber mais um membro da família, pois mamãe estava grávida. Rodrigo estava com pouco mais de 2 anos e nem tinha como entender tanta mudança. Já para Valfrido, se ter deixado a escola particular em Belo Horizonte para estudar em uma escola pública em Santo Antônio do Monte tinha sido difícil, bem mais foi começar a estudar em uma escola rural. A estrutura era muito precária em uma escola que em uma mesma sala havia crianças de várias séries e a professora, muito esforçada, escrevia a matéria referente a cada uma em uma parte do quadro. Disso eu fui poupado inicialmente, pois para terminar meus estudos passei a morar em Anápolis na casa do meu tio materno Miguel. Ele era marceneiro e sua marcenaria ficava nos fundos de sua casa. Eu dormia no sofá. Quando voltava da escola, ia trabalhar com meu tio na marcenaria, onde aprendi muita coisa. Dentre elas, a exercitar a paciência, pois meu tio entalhava na madeira e depois do trabalho, com os formões, me mandava lixar a peça até ele poder passar uma bucha de bombril na madeira entalhada e não ficar nenhum pedacinho do bombril nela. Eu tinha a impressão de que havia sido eu a entalhar aquelas figuras na madeira pelo tanto que eu as lixava. De tão apegado à mamãe, queria vê-la a todo custo no final de semana, mas precisaria viajar de Anápolis para Cocalzinho e assim percorrer uma distância de uns 80 quilômetros. Como meu tio já havia dito que não poderia me levar, me coloquei a rezar, que era o que eu sabia fazer. Na sexta de noite, meu tio foi buscar a esposa dele na faculdade e eu aproveitei para rezar a oração que eu conhecia, o terço. Depois de dezenas de Ave-Marias e alguns Pai Nossos, pedi a Deus que conseguisse uma forma para que eu pudesse ir ver minha mãe. No dia seguinte, eu tive aulas de reposição pela manhã e, ao voltar para casa, fiquei esperando a resposta de Deus. O tempo passava e nada acontecia, até que no meio da tarde meu tio voltou da rua dizendo que tinha uma boa notícia para mim. Ele foi a uma loja de ferragens comprar material para a marcenaria e encontrou por lá um amigo. Era o Lafayette. Esse amigo do meu tio trabalhava na fábrica de cimento Votorantim, que ficava em Cocalzinho. Meu tio então perguntou a Lafayette se ele poderia dar uma carona a mim. E lá ia eu ver a minha mãe, feliz da vida. Lafayette, que em princípio me deixaria na cidade, mudou de ideia e me levou até a porta da chácara. Minha mãe ficou perplexa ao me ver enquanto eu estava radiante de felicidade por Deus ter atendido a minha oração. Na verdade, a minha esperança não estava no terço que rezei com suas muitas repetições, mas sim no que eu havia dito a Deus após o terço. Afinal, nem as Ave-Marias, nem os Pai Nossos expressavam o que realmente queria dizer quanto à minha necessidade. Eu tinha ido de carona com o Lafayette, mas para voltar teria que ser de ônibus, e para isso havia um problema. Crianças com 12 anos de idade não poderiam viajar sozinhas. Por esse motivo, assim que eu entrava no ônibus, procurava alguém com um semblante mais amigável, contava minha história quanto a ter vindo visitar minha família em Cocalzinho e estar voltando para Anápolis para poder estudar. Pedi então a ela que, se caso a perguntassem sobre mim, dissesse que eu era seu primo, sobrinho ou algo assim.
Naquele tempo a gente entrava no ônibus e somente depois um funcionário passava pegando o bilhete da passagem. E era nesse momento se ele perguntava se eu tinha acompanhante. Ao que eu respondia que sim. Imediatamente então olhava para o amigo que me ajudaria ao mentir ser meu parente e ele confirmava dizendo que eu era alguma coisa dele. Imagina o sorriso maroto que eu tinha nos lábios a cada vez que conseguia consumar essa farsa. Com o tempo, já que eu faria aquela viagem por muitos finais de semana, eram os motoristas e funcionários que passaram a ter um sorriso nos lábios ao me perguntarem se tinha acompanhante, pois eu possuía uma quantidade enorme de parentes com os biótipos os mais variados sempre viajando comigo. Nessas minhas viagens eu tinha um grande receio. Naquela época em Anápolis, de vez em quando, passava na televisão uma chamada de utilidade pública dizendo que um determinado menor de idade estava sob os cuidados da polícia e solicitavam que os pais ou responsáveis fossem buscá-lo. Eu morria de medo de que isso acontecesse comigo um dia e meu tio tivesse que ir me buscar. Claro que o que eu temia principalmente era a vergonha que passaria depois com os colegas de escola e com o meu tio contando isso pelo resto da minha vida. Mas graças a Deus nunca me pegaram. Como os meus tios do ônibus eram de mentirinha, eu viajava com muito medo de que algo acontecesse comigo sozinho ali. Certa vez o ônibus pegou um buraco enorme e deu uma pancada tão grande que eu fui jogado para o alto. Bati a cabeça no teto e fiquei sem conseguir respirar. Graças a Deus logo me recuperei. Como o ônibus não tinha banheiro, parava poucas vezes em lugares nos quais eu tinha coragem de descer e eu nunca lembrava de ir ao banheiro antes de subir no ônibus. Às vezes o ônibus entrava em Anápolis e eu já ficava na porta, prontinho para descer correndo para ir ao banheiro de algum bar da rodoviária ou próximo à Praça Oeste, onde acontecia o desembarque. Finalmente o semestre terminou e com ele o ano letivo. Lembro como achei inusitado o fato de que quando eu estava indo pegar o ônibus pela última vez e voltar definitivamente para a chácara, no caminho ouvi tocar a canção de refrão Please Don't Go, Don't Go. Famosa canção do grupo KC and Sunshine Band dos Estados Unidos, que fez muito sucesso no Brasil por essa época. Trata-se de uma referência bem humorada ao apelo do refrão: por favor, não vá, não vá. Eu ouvia, sorria e pensava em que não atenderia o apelo da canção. Na chácara me juntei aos meus pais e irmãos que estavam envolvidos com o trabalho da construção do galpão da nova granja. O negócio não havia dado certo em Minas Gerais, mas papai, por algum motivo incerto e não sabido, acreditava que iria dar certo em Goiás. Inclusive, havia vindo conosco de Santo Antônio do Monte para realizar essa tarefa um mestre de obras chamado José Eustáquio, nome comum no passado, mas que os pais modernos abandonaram totalmente. A chácara não tinha nada que servisse para o nosso entretenimento, exceto um rádio cuja faixa quebrou e restou apenas seu esqueleto, mas funcionava. Lembro de ouvir atentamente até mesmo a voz do Brasil, de tão carente que me achava quanto a algo para me distrair. O tempo parecia não passar e os dias eram longos. Para não dizer que não havia absolutamente nada para fazer, papai continuava comprando revistas em quadrinhos. Como eram poucas, eu praticamente decorei cada uma delas e ao ler uma página era capaz de antecipar o que haveria na página seguinte. Uma grata surpresa foi descobrir que o José Eustáquio tocava viola e ele me convidava para cantarmos juntos. Cantávamos cantigas em que ele fazia uma parte e eu teria que improvisar a outra, e eu sempre topava o desafio. Certa vez ele disse: "Você um dia ainda vai ser um cantor." Eu tinha apenas 12 anos e jamais havia pensado nisso. Acostumado a conviver somente com meus conterrâneos mineiros, começava então a entender o que seria conviver com pessoas de um outro estado, com costumes diferentes, pratos típicos, sotaque e vocabulário. Quando pedia algo a um senhor em uma mercearia e ele me disse: "Espera que jazim eu pego para você", eu demorei a entender que jazim era o diminutivo de já, significando daqui a pouco. Uma vez perguntaram-me se eu estava batuta, e eu respondi rapidamente que sim,
mas sem saber que aquilo significava tudo bem ou bacana. Quando me apresentaram um prato típico de Goiás, dizendo-me que se tratava de algo muito gostoso, enchi a boca d'água, mas ao provar o tal do pequi e da gueroba, foi enorme a decepção. Com o passar do tempo, aprendi a comer gueroba, mas o pequi até hoje não consigo gostar nem do cheiro. Pamonha eu vinha comer quando já era adulto e comecei pela de linguiça com pimenta. As crianças do local andavam com uma faquinha por dentro do short que usavam. Os homens, por sua vez, andavam armados exibindo seus revólveres. A distância entre Minas Gerais e Goiás nem era tão grande, mas o bastante para várias diferenças nos usos e costumes. E era bom mesmo aprender a conviver com as diferenças, pois anos mais tarde, em Brasília, eu passaria a conviver com pessoas de todas as partes do país. Estar na chácara com minha família era algo que me fazia muito bem, pois durante todo o tempo em que morei em Anápolis, na casa do meu tio, com todo o conforto, eu me ressentia muito disso, pois sabia que enquanto eu estava tão bem, meus pais e os irmãos estavam passando por tantas dificuldades na roça. Eu pensava muito no Valfrido, pois conseguia imaginar melhor a realidade dele, que tinha uma idade mais próxima da minha. Lembro de certa vez, quando ainda morava com o tio Miguel, ter ido com ele visitar minha família. Na hora de voltarmos para Anápolis, olhei para trás e vi o Valfrido segurando o Matusalém com um dos braços e dando adeus com o outro. O olhar dele não era de raiva, nem de inveja por seu irmão estar indo para um lugar bem melhor. Parecia dizer: seja feliz por nós, já que não podemos ir com você. Eu voltei chorando por todo o caminho e ficava enormemente inconformado com aquela situação. Por isso mesmo, contava os dias para deixar a casa do tio Miguel e voltar para a chácara. A casa do tio Miguel era ótima, mas o bem que usufruímos sem poder compartilhar com quem amamos se torna em um peso para o coração da gente. Tudo que experimentamos de bom torna-se ainda melhor quando repartimos. Era o Matusalém que Valfrido segurava com um dos braços. Como quando viemos para Goiás, mamãe já estava grávida, chegou o dia do bebê nascer. Em uma das minhas viagens para vê-la, antes de procurá-la na casa, corri até o quarto para ver quem estava dentro do berço. E lá estava o Matusalém, embrulhado em cobertores e dormindo. Olhei para aquele pequeno bebê e pensei: pena que você chegou em uma época tão difícil, mas seja bem-vindo. Tio Miguel fez o berço do Matusalém, o qual ficava suspenso por cordas fixadas no madeiramento do telhado. Também havia uma corda presa ao berço, a qual ficava esticada até a cozinha. Assim, quando ele chorava, puxávamos a corda e o berço balançava. Com isso, ele parava de chorar. Valfrido cuidou do Matusalém por muito tempo e fazia isso sem reclamar. Ele tinha uns 9 anos quando Matusalém nasceu na cidade de Corumbá de Goiás, próxima a Cocalzinho. Matusalém foi o único membro da família a nascer fora de Minas Gerais. Mas por que esse nome, Matusalém? Papai estava tão confuso em sua forma de pensar que queria dar ao menino o nome de Hitler. Mamãe não aceitou e ele propôs então o nome de Matusalém. Ela concordou de pronto por temer que as coisas pudessem piorar caso ele tivesse que escolher um outro nome. Quem havia pensado em Hitler tinha o real potencial de nos surpreender negativamente ao escolher outro nome. A granja finalmente ficou pronta e eu era responsável por tratar dos frangos, bem como abatê-los, cortando o pescoço de cada um. Inicialmente eu resisti à ideia de matar os frangos, mas eles me faziam tanta raiva quando eu ia tratar deles, pois me unhavam e bicavam muito. Eu entrava na granja misericordioso e interessado em dar ração para aqueles pobres frangos famintos, mas saía irado e querendo matar todos, o que acabava conseguindo fazer aos poucos. Eu matava 80 frangos por dia, pois nós vendíamos os frangos abatidos para o comércio de Cocalzinho e na cidade vizinha de Pirenópolis. Valfrido e eu, novamente morando juntos, continuávamos tentando nos entender. Sucessivas brigas e agressões
demonstravam que ainda estávamos longe disso. Eu tinha sentimentos nobres com relação a ele, mas no dia a dia o que prevalecia era a imaturidade comum no relacionamento entre irmãos. Como eu não tinha outra companhia para conversar e tentar me divertir, insistia com ele. Valfrido estudava na escola rural perto da nossa casa e eu fui estudar mais distante dali. Fui matriculado no colégio criado pela fábrica de cimento em Cocalzinho. Nele estudavam os filhos dos funcionários da fábrica, mas a comunidade em geral podia também matricular seus filhos ali. O problema era que o colégio ficava a 4 quilômetros de minha casa. A essa altura, meu pai já havia comprado um carro, um Opala, e em todas as noites estava na cidade para beber nos bares de lá. Ele me dava carona na ida para a escola, mas não me esperava na volta. Assim, após a aula, por volta das 23h15, eu saía da escola e caminhava 4 quilômetros a pé até a nossa chácara. Era muito difícil isso, pois a estrada era toda de terra com trechos de muito cascalho solto. Eu cochilava andando, escorregava e caía muito. Meus livros e cadernos eram muito empoeirados por isso. Certa vez um senhor que deixava o cavalo dele pastando em nossa chácara me permitiu ir com esse cavalo para o colégio. Foi muito bom, pois eu ia e voltava a cavalo. Papai ia de carro, mas não adiantava ir com ele para depois ter que voltar a pé. Na volta a cavalo para casa, descobri certa noite que poderia usar o piloto automático. Em uma noite daquelas em que eu retornava muito cansado, acabei dormindo em cima do cavalo. Acordei com ele batendo o pescoço na porteira da chácara. Sozinho no meio da noite, olhei para o cavalo e exclamei, como se ele pudesse me entender: "Você sabe o caminho." Dali por diante, passei a voltar dormindo tranquilamente, enquanto o cavalo caminhava a passos lentos para a minha casa e local de pasto dele. Claro que era um pouco constrangedor ver os rapazes saindo de carro, moto, bicicleta, enquanto eu ia a cavalo. Mas não tinha do que reclamar, pois ir a pé era muito pior. Na granja, papai implementou algo inovador e de futuro sombrio. Ele dividiu a granja em 4 setores, de modo que em cada um deles houvesse frangos em estágios de crescimentos diferentes. Ele desejava sempre ter frangos prontos para o abate. Infelizmente, mais uma vez meu pai se perdeu na administração do dinheiro, ao ponto de não termos nem mais condições de comprar ração para os frangos que restaram. Sem a ração, comiam farelo de arroz e não cresciam nem engordavam como quando eram alimentados com a ração adequada. O resultado disso foi um enorme prejuízo. Antes disso acontecer, papai tinha se decidido mudar para Cocalzinho e abrir um bar. Ele tinha a tese de que, sendo um frequentador de bar por décadas, saberia muito bem como gerenciar um. Era um restaurante e frangaria. Se chamava Frangaria porque vendia frangos resfriados e também assados. Eu gostei da mudança. Iríamos para a cidade e eu ficaria pertinho do colégio onde estudava. Mamãe passou do trabalho de abatimento dos frangos à cozinheira do restaurante. Servíamos café da manhã, almoço, janta e o serviço de bar funcionava o tempo todo. Eu abria e fechava o bar, bem como servia as mesas e ficava no balcão. Não gostava de cerveja nem cachaça, mas aprendi a beber as bebidas vendidas por dose. Como o lucro era de 100% em cada dose, se vendia uma dose, poderia tomar uma outra sem peso na consciência quanto a estar dando prejuízos para o meu pai. Minha mãe era frontalmente contra que eu bebesse, mas do alto dos meus 12 anos, achava que tinha tudo sob controle e pararia quando quisesse. Graças a Deus, nunca vinha desenvolver problemas com o álcool, apesar das experimentações, ao desconsiderar o perigo que corria ao beber, e havia ainda o exemplo negativo do meu pai. E por falar em papai, ele continuava deslumbrado com o estilo de vida que levava. Tendo algum dinheiro então, tudo piorava. Agora, como dono de bar, tudo se complicou de vez. Ele chegou a comprar um carro para dele retirar peças e colocar no carro que já possuía. Dizia ele ser isso um excelente negócio. Poderia até ser, não fosse o fato de que ele deixou esse segundo carro em um lote baldio e o povo da cidade também achou boa ideia tirar peças dele.
Ele continuava bebendo e se envolvendo com outras mulheres. Gastava muito sem critério algum. O resultado disso não demoraria a aparecer. Vale lembrar que nessa época eu tinha 12 anos de idade e papai 33 anos apenas. Sua imaturidade, aliada à fragilidade da educação que recebera e a ausência de compromisso com Deus, já poderiam explicar muitas de suas ações, mas se acrescentava a isso o episódio com o feiticeiro em Belo Horizonte. No restaurante havia apenas 3 cômodos, uma cozinha, o salão e um espaço entre os dois. Era nesse espaço que dormíamos todos. Aprendi as coisas de bar à força, pois nem sabia abrir direito uma garrafa. Fico pensando na sensação de terror que as pessoas tinham ao me verem, mancando, trazendo a bandeja com a refeição delas ou com várias garrafas de cerveja. E olha que nunca derrubei nada. Mas que eu estava mais para o bêbado e o equilibrista, bem que eu estava. Papai mais uma vez não conseguiu administrar bem o negócio que abriu. Contraiu dívidas, mas agora havia um sério agravante. Naquela época e naquela região, os homens costumavam resolver seus problemas literalmente à bala. Eu mesmo sabia de pessoas que haviam sido mortas por pouco ou quase nada. E os matadores se gabavam das mortes que faziam e se tornavam conhecidos por elas. Assim foi que, quando chegamos a Cocalzinho, apresentaram-nos a alguns homens, dizendo após seus nomes: "Esse já matou 3. Eu sabia dessas histórias e cheguei a acompanhar parte de uma delas. Certa noite no bar, casa cheia, um cliente frequente pediu a conta e eu a levei à mesa. Ele pagou e se despediu de mim. Foi embora acompanhado de uma mulher. Poucas horas depois chegou a notícia de que ele havia sido morto. Quem o matou também tinha estado no nosso bar. Ambos, ao saírem, foram a uma mesma festa. Lá se desentenderam por causa de suas acompanhantes, as quais não eram exatamente suas esposas, e um matou o outro. O que morreu era filho de um senhor que frequentava a Assembleia de Deus, e fiquei com muita pena dele. Esse senhor crente já havia perdido um outro filho, também assassinado. Eu nunca havia visto uma pessoa morta, e isso aconteceu no modesto velório ao qual fui. Confesso que me senti um pouco culpado por tudo aquilo, pois o filho daquele senhor crente estava bebendo em nosso bar antes de sair para ser morto. Eu achava que certamente o álcool havia cooperado para aquele resultado trágico. Mas os donos de bar costumam se defender de tal acusação, alegando que nada podem fazer, pois a responsabilidade por se beber muito ou pouco é do cliente, e se ele não bebesse ali, beberia em casa ou em outro lugar. O homem que cometeu aquele crime fugiu em um Fusca, deixando para trás uma carteira com todos os seus documentos, mas nunca foi pego. Tempos depois, ele voltaria a andar pela cidade e a frequentar o bar, como se nada tivesse acontecido. Logo se tornaria mais um daqueles homens que eram reconhecidos pela quantidade de assassinatos que cometeu. Era assim que as coisas aconteciam por ali, e aquele episódio me chocou muito quanto à brevidade e fragilidade da vida. Em um momento, o homem alto e forte estava sentado bebendo na mesa do bar, e no outro estava morto. Por tudo isso, mamãe tinha muito medo de que matassem o meu pai por causa das dívidas que contraiu, e pensou em uma forma de sairmos dali bem discretamente. Divulgou pela cidade que papai havia conseguido trabalho na fazenda de um parente dela. Levamos nossa mudança para lá, onde ficou guardada. Fomos em seguida para essa fazenda e de lá viajamos para Brasília sem nada dizer a qualquer pessoa. Em Brasília estivemos na casa de um tio materno, José Pedro, e viajamos novamente para Belo Horizonte sem levarmos conosco praticamente nada. Em BH, fomos morar com meu tio paterno, Adelino, e tentar começar tudo de novo. Um outro tio paterno, Raimundo, havia aberto uma fábrica de móveis e chamou meu pai para trabalhar com ele. Eu não sabia, mas eu voltava para BH para ali nascer de novo e depois quase morrer. Meu pai nunca mais voltou a Cocalzinho, mas eu sim. Fui convidado tempos depois pela esposa do prefeito, a primeira-dama da cidade, para cantar em uma das comemorações do aniversário do município. Foi muito bom voltar para cantar e contar o que Deus fez por mim.